A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Israel. Hoje eu quero trazer aqui um vídeo antigo, a minha primeira pregação gravada, filmada na igreja. Eu quero relembrar aí esta época. Então vou trazer aqui a minha primeira pregação, que é a respeito da família, uma palavra sobre a família e também uma palavra de escatologia, do fim dos tempos. Vou trazer essas duas pregações neste vídeo aqui. Você pode assistir a partir dos 30 minutos, a partir de agora, o vídeo sobre a família, e a partir dos 30 minutos, o vídeo sobre o fim dos tempos. Amém? Curte o vídeo aí, se inscreve e compartilha. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. O ensino que eu vou trazer aqui sobre a família para vocês, sobre o lar, o que eu vou trazer aqui é da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem toda a autoridade para estar exortando, para estar corrigindo, para estar ensinando. Então, eu não vou ensinar de mim mesmo. O que eu vou trazer aqui para vocês nesta noite, sobre o lar, sobre a família, é diretamente da palavra de Deus. É extraído da palavra de Deus. Amém? Então, como nós vimos, a família que Deus criou é pai, mãe e filhos. Essa é a base, essa é a família que Deus instituiu para nós. Pai, mãe e filhos. Diferentemente do que a sociedade hoje em dia está pregando, está querendo inculcar nas nossas mentes. O diabo ele tem tentado destruir a família nos últimos tempos, colocando doutrinas de demônios, falando que a família não precisa do pai, não precisa da mãe, que a família pode ser um homem com homem, mulher com mulher, que o filho pode ser educado por uma família desestruturada. Mas a pior desestrutura que está acontecendo hoje não é a desestrutura de falta de um membro da família. Não é porque uma família tem só a mãe, ou porque a família tem só o pai, ou porque uma família está só entre os irmãos, não sendo criada pelos outros, que isso vai trazer muitos prejuízos. Traz também alguns prejuízos. Mas a pior desestrutura é a desestrutura moral, a desestrutura emocional. Aleluia. A desestrutura dos valores cristãos. Quando uma família, mesmo que ela não tenha um pai, ou ela não tenha mãe, ou não tenha ambos, a família seja criada apenas pelos próprios irmãos ou pelos outros, mas se ela está sendo criada dentro dos valores cristãos, dentro da palavra de Deus, essa família prospera. Essa família prospera. Então, a desestrutura familiar, quando a família é desestruturada, geralmente os filhos se tornam delinquentes ao crescerem, ou antes mesmo de crescerem, ainda na sua adolescência, se tornam delinquentes. Mas quando essa família é estruturada, eu não estou falando da falta de membros, estou falando da desestrutura de valores. Quando ela não está sendo educado, o filho não é educado desde o seu berço, dentro dos valores da palavra de Deus. Isso é uma desestrutura emocional. Aleluia. E é por isso que eu vou falar hoje sobre a família. A família começa quando? Começa no casamento. Aqui, se você não é casado, eu tenho certeza que você deseja se casar, pelo menos um dia. Aleluia. Então, quando você ou você é marido, ou você é esposa, ou você é filho, ou você é pai, ou você é mãe, todos nós temos um papel na família. Aleluia. Todos nós temos um papel na família. E é isso que eu vou falar hoje, nesta noite. Então nós vemos aqui que o varão deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa. E aí serão ambos uma só carne. O que significa isso? Isso é o casamento. Ambos uma só carne, serão uma só pessoa. Ou seja, diante de Deus, o casamento é indissolúvel. Ou seja, não existe, diante da palavra de Deus, motivo para que haja separação. Jesus disse, que no princípio não foi assim. Moisés instituiu o divórcio, mas no princípio não era assim. Quando Deus uniu, o que Deus uniu não separa o homem. Então, jovens, quando vocês estão pensando um dia se casar, em ter uma família, já pensam isso desde o namoro. Desde o namoro você já tem que estar pensando que quando você vai se casar, é para a vida toda. Hoje em dia, o que o mundo tem colocado aí, que você pode casar e daqui a pouco se separa. Vamos ver se vai dar certo, vamos ver se der certo, a gente fica, se não, separa.
É isso que o mundo tem instituído nessa sociedade pervertida, totalmente fora do padrão de Deus. Mas a palavra de Deus diz que não. Desde o momento do namoro, você já está preparando para o casamento que vai perdurar a vida inteira, até a morte. Aleluia. Uma só carne. Isso significa o quê? É tudo junto. As decisões, as lutas, as dificuldades, uma só carne, é tudo junto. O marido, ele está passando por uma dificuldade, a mulher, em vez de estar junto, ela fica descendo a lenha. A mulher está passando por uma dificuldade, o marido só reclama. E não é isso que a palavra diz. Se é uma só carne, os dois são juntos. Se um sofre, o outro sofre junto. Se um está passando por luta, o outro está passando por luta junto. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. Ele amava Raquel, e para que ele pudesse se casar com ela, ele teve que trabalhar durante 7 anos. E mesmo assim, depois dos 7 anos, Labão, ainda enganou ele e deu a outra filha em casamento a ele. Mas aí ele conseguiu contornar a situação e trabalhou mais 7 anos, mas aí ele ficou com a Raquel. Então ele trabalhou 14 anos. 14 anos ele trabalhou pela Raquel, que ele amava. Quanto vale quem você ama? Aleluia. Para Jacó, valeu 14 anos de trabalho. O amor, ele não tem preço. Você tem que ver, quando você está do lado de uma pessoa, que você vai passar a sua vida inteira com ela, você tem que pensar, quanto essa pessoa vale para mim? Essa pessoa que você vai passar a sua vida inteira com ela não pode ter um valor estipulado. Ela tem que ser um valor inestimável na sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu, quando me casei com a Jaqueline, custou caro. Não é barato não. Aleluia. Mas graças a Deus, eu paguei e pagaria muito mais, ainda estou pagando. Porque o casamento, ele é a vida inteira, e a gente está sempre vencendo lutas, barreiras, tribulações, mas é sempre junto, sempre os dois unidos. Para quê? Porque se a palavra de Deus diz, um só, 2 é melhor do que um. Porque se o inimigo vir, os dois podem lhe resistir, porque um só fica mais fraco. Mas quando 2 estão juntos, ele tem força para resistir às tribulações, às aflições, às tentações, a tudo. Porque são uma só carne, mas são 2 em um. Imagina, nós somos como Deus. Deus, ele é 3 em 1. Pai, Filho e Espírito Santo. Imagina a força de Deus. É por isso que ele é todo poderoso. Então nós temos um pouco dessa força. Quando nós estamos juntos, marido e mulher juntos, ele tem um pouco, simbolizando a força que Deus tem para vencer as dificuldades, para vencer as lutas. Então nós estamos sempre juntos, unidos. Aleluia. Glória a Deus. O êxito ou o fracasso na vida depende muito do êxito ou do fracasso no casamento. Vocês podem repetir comigo? O êxito ou o fracasso? Êxito ou fracasso na vida depende muito do êxito ou do fracasso no casamento. Se você vence as dificuldades, as lutas na sua família, você vai vencer as lutas na vida. Porque se você é da família que começa tudo, como eu já disse, ela é a base, o alicerce, tanto da sociedade como da igreja. É ali que o filho ele é formado para vencer, para enfrentar a vida. Então, se ele, ali dentro da família, ele aprende a enfrentar as lutas, ele é bem sucedido dentro da família, quando ele sair para a vida, ele vai ser bem sucedido na vida. Então, hoje eu vou falar sobre os deveres da família. Os deveres de cada membro. Como eu já disse, cada um aqui é um membro da família. Não tem um papel, ou é pai, ou é filho, ou é mãe, ou é marido, ou é esposa, cada um tem o seu papel. Então, nós vamos falar sobre os deveres da família. Porque antes da gente pensar nos direitos, a gente tem que ver os deveres. Nós temos vários direitos também dentro da família.
Mas, para que a gente possa reivindicar os direitos, nós temos que cumprir os deveres. Então, vamos ver quais são esses deveres. Se você quiser, pode abrir sua Bíblia no livro de Tito, no capítulo 2. Aleluia. Tito, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Nós vamos falar primeiro dos deveres da mulher. Primeiro vamos pegar a mulher. Vamos começar pelas mulheres, as varoas, mulheres virtuosas de Deus que estão aqui nesta noite. Tito, capítulo 2, versículo 4 diz assim: também é o marido para com a esposa, o pai com a mãe. Tanto um não pode tirar a autoridade do outro. Quando um vai lá, e dá uma certa ordem, o outro vai lá e desfaz essa ordem, está tirando a autoridade um do outro. Isso o quê? Traz confusão para o filho, e o filho acha que pode estar barganhando. Ele fala: não, mas eu vou pedir então para minha mãe. Já cansei de ver isso. O filho vai lá e pede para o pai: então eu vou pedir para minha mãe. Isso com meus irmãos mais novos, eles faziam muito isso. Eu vou pedir para minha mãe. Só que meu pai falava assim: vai lá, pode pedir para ela, ver se ela vai deixar. Por quê? Porque ele já sabia, que ela não deixaria, ela iria manter a ordem que ele tinha dado. Por quê? Porque os dois são um conjunto para criar os filhos. Então não pode haver discrepância, não pode haver contradições. Os dois têm que criar os filhos, conjunto, é um conjunto. Aleluia. E nós temos aqui no versículo 5: sujeitas a seus maridos. Sujeitas a seus maridos. O que significa ser sujeito ao marido? Sujeito significa ser submissa. Ser submissa. Eu não quero saber o que o mundo diz, o que a sociedade diz de hoje em dia. Eu estou falando o que a palavra de Deus está dizendo. Não é, como eu já disse, eu não estou usando minhas experiências, não estou dando exemplos próprios, eu estou falando da palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que a mulher deve ser sujeita ao marido. E sujeita significa o quê? Ser submissa. Efésios, no capítulo 5, versículo 22. Se você quiser, você pode abrir. Aqui nós vamos explicar um pouco sobre o que é ser submissa. 5, versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, ou seja, como a Jesus. Então, você ser submissa ao marido é vista por Deus como parte integrante da sua submissão a Cristo. Se você não é submissa ao marido, você está desrespeitando uma ordem dada por Deus. Então você está... Mas o que cabe a isso, ser submissa? É o que? Respeitar, honrar. Você vai respeitar como? Não querendo medir voz com o marido, um querendo falar mais alto que o outro. Honrar como? Você não vai... como que você desonra o marido? Desonrando ele perante a sociedade, perante o outro. A mulher chega no vizinho, na vizinha, nas amigas, e junta lá e começa a falar mal do marido. Que meu marido não presta, marido não faz isso, marido. Então o quê? Isso é o quê? Você está desonrando o marido. Você deve honrar. Não tomar o lugar, o papel do marido. Que o marido foi dado por Deus a responsabilidade de ser o cabeça da família. Adão, quando ele foi colocado no jardim, a ordem que Deus deu para ele de cuidar do jardim, de não comer do fruto proibido, foi dada a Adão. Quando Eva foi lá e comeu do fruto e ofereceu para o marido, Deus foi lá e cobrou de Adão, ele não cobrou de Eva. Falou: Adão, você pecou, você foi lá e comeu do fruto proibido. A mulher que tu me deste. Mas a responsabilidade era do marido, e não da esposa. Então, aqui no versículo 23 está falando assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Então, ele é o responsável. Então, cabeça significa o quê? É responsabilidade. A chefia da casa que cabe ao marido não quer dizer que ele é ditadura. Ele vai mandar e todo mundo vai obedecer. Não. Cabeça é o quê? Ser o responsável pela família. Ou seja, o marido ele é tanto servo, ele é como Cristo é o cabeça da igreja, como a palavra de Deus está dizendo. Então o marido ele tem dois papéis. Ele é cabeça
da família, mas ele é servo de Jesus Cristo. Então ele é as duas coisas, ele é chefe e servo ao mesmo tempo. Então ele não pode achar que ele é mais do que a esposa, ele é mais do que os filhos. Então a autoridade que tem sobre o marido, não é uma ditadura, ela é uma responsabilidade que ele tem, né? E as responsabilidades do marido são essas aqui, que eu vou estar falando agora. Ele é o cabeça. Quando você tem essa responsabilidade, você tem o respeito da família. Esse respeito não é automático. Não é porque você casou que você tem esse respeito. O respeito ele é adquirido. Quando você é um bom pai, você é um bom marido, então você garante esse respeito para si. Aleluia. E não é individual. A mulher, como adjutora, ela tem o papel de estar ajudando o marido, né, a estar edificando o lar. Como a palavra diz, a mulher sábia edifica a sua casa. Como que a mulher vai edificar a sua casa? Dando conselhos ao marido, ajudando ele na criação do lar, na gerência do lar. A mulher também pode trabalhar. Lá em Provérbios, no capítulo 31, se não me engano, versículo 10, 11, mostra que é uma mulher que trabalha. Então não é pecado a mulher trabalhar. A mulher pode trabalhar quando o marido ele não está conseguindo suprir todas as necessidades da casa. A mulher tem o dever de ajudar o marido também. Então, ela é auxiliadora. O marido precisou de ajuda, está lá a mulher do lado, né? Então, a gerência, a chefia do marido não é individual. Versículo 24. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam tudo sujeitas aos seus maridos. Vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui está uma palavra para os maridos. Amar as suas esposas é um papel do marido. Então, da mesma maneira que a mulher tem o direito, o dever de amar o marido e os filhos, o marido também tem o dever de amar a sua esposa. Só que o amor do marido tem que ser mais forte, porque a palavra de Deus é que amar a sua esposa como Cristo também amou a igreja e se entregou por ela. Ou seja, o amor que o marido tem que ter para a esposa é igual ao amor de Deus que Jesus teve pela igreja e se entregou por ela. Ou seja, o marido tem que ter aquele amor a ponto de se entregar a sua vida pela esposa. É um amor forte. Viu que amor tremendo? Amor a ponto de se entregar pela esposa. Isso que é amor. Como Cristo. Então, o amor, da mesma maneira que a mulher tem o dever de edificar a casa do amor, o amor que Deus cobra do marido para com a esposa é muito maior. É um amor a ponto de se entregar por ela, como Cristo entregou pela igreja. Aleluia. Glória a Deus. Então, deve ser exercitado com amor essa chefia. Então, da mesma maneira que ele é chefe, que ele é cabeça da família, ele também tem o dever de amar a família. Então não é uma ditadura, não é um chefe que manda e o povo obedece. Não, é uma chefia com amor, com mansidão, considerando, né, as fragilidades da esposa, né, ainda a ingenuidade dos filhos. Tudo isso cabe ao marido. Então, a responsabilidade também cabe ao marido, a responsabilidade de levar a sua família a servir a Deus. A responsabilidade do marido de levar a sua família a servir a Deus. Como a palavra de Deus diz em Josué, diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra de Deus também diz que a responsabilidade do marido é o quê? Provisão para o lar. O marido tem que ter a responsabilidade de prover para o lar as necessidades físicas e espirituais. A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 5, no versículo 8, né, que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o incrédulo. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Vou me apressar porque as horas já se avançam. Glória a Deus. Então a maior coisa que um pai pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles. A maior coisa que um pai pode fazer para os seus filhos é amar a mãe deles. Glória a Deus. E por último, e não menos importante, a responsabilidade do marido é o quê? A lealdade, a fidelidade. Isso já está implícito, né? Porque os dois são uma só carne. E o que Deus uniu não separa o homem. Havendo adultério, é a separação.
Deus nos ensina a perdoar, a amar, né? Mas, diante da palavra de Deus, que Jesus disse, né? Se não for por adultério, não pode haver separação. E mesmo se haver adultério, ainda deve haver um perdão. Mas é a responsabilidade do marido ser fiel. Aleluia. Quando a gente vê aqui em Gênesis, no capítulo 2, versículo 24, no versículo seguinte, versículo 25, diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Só que não estou falando da nudez física, isso vai mais além. A nudez da mente, um perante o outro. Porque um lar, ele não tem como subsistir, castigando o filho com a vara, nem por isso morrerá, e o livrará do inferno. A sociedade hoje em dia fala que não pode bater, mas não é bater, espancar, é você educar. Muitas vezes a vara da correção é que vai livrar o filho da morte quando ele estiver na vida aí, porque ele vai ter aprendido o que é certo dentro de casa, dentro do lar. Livra o filho do inferno, a palavra está dizendo, livra da morte. Então a correção, você deve aceitar a correção, porque é justa a autoridade dos pais. Aleluia. Vamos apressar aqui, não tomar muito tempo, estamos no horário avançado. Aleluia. O dever dos filhos, eles devem amar a seus pais, a seus irmãos, exercitar o amor. Porque da mesma maneira que o pai e a mãe amam os filhos, amam um ao outro, o filho também tem que amar os pais, amar os irmãos. Porque o amor dentro de casa não é dependente só de um, depende de toda a família. Um tem que amar o outro. É da mesma maneira, como a casa, o lar é a base da igreja, a base da sociedade, o amor tem que começar dentro da família. Como que você vai exercitar o amor dentro da igreja se você não ama os seus dentro de casa? Glória a Deus. Seja bênção para a sua família. A responsabilidade dos pais, vou deixar para uma outra oportunidade. Agora eu quero falar que a família para que ela seja bem edificada, para que ela tenha sucesso, para que a família seja uma família bem estruturada, tem que haver o perdão dentro da família. A palavra de Deus é exaustiva em falar sobre o perdão. Perdoar uns aos outros. Porque se você não perdoar, vosso Pai não vos perdoará. É a palavra de Deus que está dizendo. Deus não perdoará aquele que não perdoar o seu próximo, principalmente o da sua família. Um comete um erro, o outro já vira a cara, já nunca mais fala com o irmão, não fala mais com o pai, não quer ver mais. Perdão. O poder do perdão. Na família de José, olha, José ele foi jogado numa cova, foi vendido como escravo, ele foi parar numa prisão, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos. Mas no futuro, quando ele reencontrou os seus pais, reencontrou os seus irmãos, ele perdoou, porque ele sabia que tudo era plano de Deus para a sua vida. Então você vê o poder do perdão. Quando você analisar a vida de José, você vai ver o poder do perdão. A oração também é muito importante dentro da família. Uma família ela não pode vencer as adversidades sem oração. Vamos orar. Muitas vezes você vem na igreja, você só ora naquele momento ali da oração, né, que está todo mundo orando junto. Você não tem aquele costume de orar, mas você deve orar, porque a oração que você faz aqui na igreja é muito pouco comparado com o que você deve orar para você ter comunhão com Deus todos os momentos da sua vida. A oração é muito importante para que você venha ter elevo espiritual, que você venha crescer e ter intimidade com Deus. E através da intimidade com Deus você vai ter poder para vencer as diversidades, as lutas que vêm sobre a sua família. Então a família não pode subsistir sem o poder da oração. E a palavra de Deus, para que a família seja edificada, como eu já disse, somente através dos valores que tem na palavra de Deus. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos ver o que Deus fala sobre a família, vamos ver o que Deus quer, qual que é a vontade de Deus, vamos trazer a família para dentro da palavra de Deus, para que ela venha ser crescer edificada, e ela venha se firmar para vencer as lutas, as adversidades, e ela não venha se desestruturar. Vamos ficar com a palavra de Deus. Esquece o que o mundo está dizendo aí fora, esquece o que a televisão está falando, o que o jornal está falando, o que o cientista fala. Eu não quero saber de nada, eu quero saber da palavra de Deus. É Deus que tem a moral que deve estar dentro do nosso coração. É a palavra de Deus
for, eu não quero saber, eu quero saber da palavra de Deus. Não importa o que está acontecendo aí no mundo afora. Eu e minha casa serviremos ao Senhor através da palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai ter, é o suporte, o sustento para a família. Vamos nos sustentar na palavra de Deus. Meditem na palavra de Deus. A palavra de Deus é que tem o alimento que vai nos fortificar. Venha ouvir a palavra de Deus na casa do Senhor. Leia a palavra de Deus no seu lar. Medite na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus não é você ler com pressa, não correndo. É você ler, meditar, refletir e ver o que Deus está falando com você. É isso que Deus está falando. A palavra de Deus é que deve sustentar a família. Ela é a espada, é a rocha. Aqui nós temos tudo que nós precisamos. Esquece o mundo. Fique só com a palavra de Deus. Aleluia. Só para encerrar, eu gostaria de ler Mateus, no capítulo 7, versículo 24 e 25. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, 24 e 25. Diz assim, a palavra de Deus para você: todo aquele que escuta estas minhas palavras, a palavra de Deus, e as pratica, tem que praticar, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e veio a chuva, as adversidades, tempestades, e correram o rio, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha, que é a palavra de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. E é isso que eu tenho trazendo esta noite para você. A palavra de Deus vem estar dizendo esta noite para que você venha estar sempre firmado na rocha, que é Jesus, a palavra de Deus. Nós temos que ter caráter no meio da sociedade corrupta. Temos que ser verdadeiros, né, onde no mundo só reina a desonestidade. Praticar a justiça, enquanto aí nos meios de comunicação aí o que só vem é escândalo. E em primeiro lugar, aprender a amar. Mesmo que o mundo aí esteja cheio de ódio, vamos aprender a amar. Porque Jesus está voltando e Ele vai vir para levar a sua família, que somos nós, que é a igreja, nós somos a família. E se você não estiver bem dentro da sua família, como que você vai estar bem aqui na família de Cristo? Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que se você não estiver bem na sua família, as suas orações serão impedidas. Então vamos ficar bem com a nossa família, vamos amar, vamos praticar o que a palavra de Deus está dizendo, para que nós não sermos impedidos diante de Deus, e para que nós possamos ter a comunhão com a família de Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode se colocar de pé? Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Louve ao Senhor juntamente comigo. Assim, você que conhece, pode louvar. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. O fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Precioso é a nossa comunhão. Somos corpos e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia. Glória a Deus.
Deus, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Estamos no capítulo 12 do estudo sobre escatologia, sobre a doutrina do fim do mundo, sobre as últimas coisas. Eu quero meditar com vocês no livro de 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. É na outra página isso. Autoanálise. 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim: porque nós somos, capítulo 3 e versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Versículo 12, esse é importante. E se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo, e o fogo provará de cada um. Se permanecer a obra de alguém, sobre ele edificou, esse receberá o galardão. Agora, se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? A palavra do Senhor aqui nos dizendo que todos nós temos que comparecer ante um tribunal de Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Quero que todos abram lá. É o tribunal de Cristo. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, também fala a respeito disso aí. Aqui nós vemos, aleluia, que existe obra de ouro, de prata, de pedra preciosa, de madeira, de feno e de palha. Qual que é a sua obra? A obra que você tem prestado para o Senhor é obra de ouro? É obra de prata? É obra de pedra preciosa? Ou é obra de madeira? Obra de feno ou obra de palha? Qual que é a obra que você tem edificado sobre o fundamento que é Jesus Cristo? 2 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Amém? Todos nós haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa que nós merecemos por toda a obra que fizemos através do corpo, quer seja boa, quer seja má. Amém? Aqui na apostila nos diz assim a respeito da palavra tribunal. Ela tem duas palavras que significa tribunal no grego: criterion, que significa instrumento ou meio para provar ou julgar qualquer coisa, regra pela qual alguém julga, ou lugar onde se faz o juízo. É um tribunal de um juiz ou de juízes. Isso significa a palavra criterion em grego. E tem a palavra bimá. A palavra bimá significa uma plataforma ou um banco de assento onde o juiz julga. Havia naqueles tempos tribunais militares, o tribunal bimá ou assento, significa da recompensa, especialmente usado nos jogos gregos de Atenas,
Os atletas vencedores eram julgados perante o juiz da arena e galardoados por suas vitórias. Então, aqui nesse sentido nosso, o nosso julgamento, amém? Vocês estão aqui, ouvindo a palavra de Deus, vocês vão ser julgados. Vocês já aceitaram Jesus Cristo, vocês teoricamente já são salvos, mas mesmo assim serão julgados. Mas não é um julgamento condenatório. Esse julgamento não vai te condenar. Esse julgamento ele não vai mandar você para o inferno, nem fazer você sofrer de alguma maneira. É um julgamento para recompensar. Vocês já viram, muitas vezes assim, um julgamento onde tem atletas ou cantores, aí tem aqueles jurados. Eles se apresentam e o jurado dá uma nota para cada um. Esse aqui nota 10, esse nota 9, esse nota 8. Assim vai ser juiz e jurado, vai ser o Senhor Jesus Cristo. Você vai chegar diante de Deus, diante do Senhor Jesus, e Ele vai falar: olha, você como crente foi nota 10, parabéns, você vai receber uma recompensa. Agora, você como crente foi nota 8, né? Foi bom também, mas podia ser melhor. Ou você como crente foi nota 5, nem tão bom nem tão mal, ficou na metade ali. Agora, você como crente foi nota 0, né? Eu vou dar um meio ponto para não falar que não dei nenhum ponto, né? Para você poder ser salvo, né? Porque não fez nada para Jesus, né? Então esse vai ser o julgamento. Logicamente que não vai ser dessa maneira como eu estou falando aqui, porque o próprio Jesus é que vai julgar e vai recompensar cada um. Olha, você foi bom, você foi fiel, você foi perseverante, toma aqui a tua recompensa, toma aqui o teu galardão. Você vai ser recompensado por tudo que você faz por Deus, porque você saiu, olha, aquele dia você saiu no dia de chuva, e saiu e foi na igreja e ganhou uma alma para Jesus. Você falou do meu amor, você testemunhou, você convidou alguém para ir para a igreja, você falou do meu nome, você me defendeu, você defendeu a minha palavra quando alguém estava falando contra, você não me negou, alguém veio te acusar, alguém veio te afrontar, porque você era crente, mesmo assim você não me negou, você enfrentou, você resistiu, mesmo que você sofreu naquele momento ali, porque você estava por amor do meu nome, para não negar o meu nome, você sofreu, mas você resistiu. Então você vai ser recompensado por isso, porque Deus vai recompensar cada um pelo que cada um fez por amor a Jesus Cristo. Aleluia. Então cada um vai ser, aleluia, comparecer, vai ser um julgamento individual. Amém? Quando que vai acontecer isso? Quando que vai acontecer esse julgamento? Esse julgamento vai acontecer depois do arrebatamento. Amém? Nós estudamos arrebatamento na aula passada. Agora nós vamos ver o que acontece depois do arrebatamento. Acontece o julgamento dos crentes. Julgamento de recompensa dos crentes. Então, logo depois do arrebatamento, começa, aleluia, o julgamento do tribunal de Cristo. Aonde que vai ser? Em que lugar que vai ser? Vai ser nas regiões celestiais. Vai ser no céu. Nós vamos ser arrebatados e lá, quando nós chegarmos lá no céu, vai ter um julgamento. Aleluia. Quem que vai ser julgado? Os santos remidos. Não vai ser, ninguém vai ser condenado. Todo mundo vai ser salvo. Mas vai ser julgado para recompensar cada um. Quem que vai ser o juiz? É o próprio Filho de Deus. Aleluia. Que foi exaltado depois da sua conquista no Calvário. Jesus. Pois ele recebeu do Pai toda a autoridade e poder para julgar. Amém? Agora, na próxima página, nós vamos ver as coroas. O que vai ser a recompensa de cada um? O que você vai receber por você ter sido fiel, por você ter sido crente? O que você vai receber de recompensa? A palavra do Senhor nos fala de coroas. O que é o galardão? É coroa. Nós não sabemos se essa coroa é uma coroa literal, uma coroa de verdade que vai ser colocada na sua cabeça, ou se é um sentido figurado, uma analogia ou uma parábola que Jesus falou a respeito de coroa, para exemplificar o que nós vamos receber lá. Então, se for uma coroa, todo mundo fala, né? Tem pedrinha na minha coroa, né? Os crentes, né? Tem costume, tem essa, vamos dizer assim, um jargão, um ditado popular dos crentes, falar assim: eu ganhei uma alma para Jesus, uma pedrinha na minha coroa, né? Minha coroa está cheia de pedra, né? Pedras preciosas, aleluia. Então,
Da onde que tira essa história de coroa, de pedrinha na coroa? É desses galardões que a palavra de Deus diz, que nós vamos receber coroas. Mas só que a palavra de Deus não especifica se é coroa de verdade ou se é apenas uma coroa simbólica, que representa alguma outra coisa que Jesus vai nos dar lá. Nós não sabemos exatamente o que significa. Sabemos que Jesus deu o nome de coroas. Coroas é o quê? É dado para quem? Para reis, para príncipes. É coisa de autoridade, de reinado, né? De riqueza, de glórias. Isso que representa a coroa. É o que nós iremos receber. Amém? Vamos entender um pouquinho aqui a respeito de cada coroa. Eu pesquisei. Aqui tem várias coroas, mas eu vi que algumas são as mesmas citadas. Então, basicamente, são 7 coroas. Amém? Diga assim, 7 coroas. São 7 coroas que nós podemos receber. Você vai receber a salvação. Essa aí você não precisa fazer nada para receber. Basta você crer no Senhor Jesus, aceitar Ele como seu suficiente Salvador, permanecer, né, na presença de Deus, que você vai ser salvo. Agora, as coroas, essa aí você tem que batalhar para receber. As recompensas, os galardões, você tem que lutar para receber. Você tem que fazer alguma coisa para receber. Não é de graça. É recompensa por algo feito. Então, a primeira coroa que tem aqui, dizendo aqui, é a coroa incorruptível. Vamos abrir lá em 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 25. Coroa incorruptível. 1 coroa em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25. Quem achou pode ler a partir do versículo 24. 1 Coríntios capítulo 24, capítulo 9, versículo 24 e 25. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém, a incorruptível. Então, a coroa incorruptível. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, fala da coroa incorruptível. Os atletas correm para conquistar uma coroa corruptível. Nós, porém, corremos. O que é correr? É lutar, é batalhar. É uma coroa incorruptível. Quem vai receber? Nós. Nós vamos receber essa coroa incorruptível. E como que você vai fazer para receber essa coroa incorruptível? Ele comparou aqui com um atleta. O que é um atleta? Só que nós somos atleta espiritual. E qual que é a nossa luta? Qual que é a nossa batalha? O que nós temos que fazer para ganhar a coroa incorruptível? Primeiro, negar os prazeres da carne, ser disciplinado como um atleta, né? Negar-se a si mesmo. A palavra do Senhor diz assim: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, nega as suas próprias vontades, os seus próprios desejos carnais que te levam para o pecado, né? Cada um toma a sua cruz, né? Tem uma vida abnegada, renegando ao pecado, as obras da carne, e vivendo uma vida íntegra, reta diante de Deus e dos homens. Então aquele que nega-se a si mesmo, que muitas vezes o pecado vem e você sente o desejo de cometer aquele pecado, mas você fala: não, eu sou crente, eu não vou pecar, eu vou resistir, eu vou lutar, eu vou ser disciplinado. Então quem consegue resistir às tentações, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz, este recebe a coroa incorruptível. Essa coroa está reservada para nós. Amém? Segundo aqui, Filipenses 4:1. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Pode ler aí bem alto quem achou. Portanto, meus irmãos amados, são vós, minha alegria e coroa, se amado, permanecei desse modo.
aí nos diz a respeito da coroa de alegria. Amém? Então, coroa de alegria. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, 9, também fala da mesma coroa. Essas duas que está aí na apostila, de Filipenses capítulo 4 e de 1 Tessalonicenses capítulo 2, fala a respeito da coroa de alegria. Amém? Quem que vai receber essa coroa de alegria? Quem for ganhador de almas. Recebe a coroa da alegria os ganhadores de almas. Aqueles que ganham alma para Jesus. Como que você vai ganhar alma para Jesus? Primeiro, testemunhando com a sua vida, com o seu modo de ser, com o seu modo de falar, com o seu modo de andar, com o seu modo de vestir. A sua maneira de viver é um testemunho vivo, que alguém olhando para você fala: olha lá aquela irmã, olha lá aquele irmão, como ele é fiel. Um dia eu quero ser como ele. Então você ganha alma para Jesus através do seu testemunho de vida. Segundo, testemunhando com a sua boca, falando do que Deus fez por você, falando do amor de Deus para as pessoas, falando do que Deus operou na sua vida, na sua família, dos milagres, das maravilhas, da salvação. Você testemunhando com a sua boca, você ganha almas para Jesus. E como que você também, uma outra forma de ganhar alma para Jesus? Ajudando a obra missionária, ofertando para quem faz evangelismo, para quem faz missões, ajudando os missionários, ajudando a igreja que trabalha, aleluia, na obra missionária, pregando o evangelho, ganhando alma para Jesus. Tudo isso é maneira de ganhar almas para Jesus. Você pode ganhar com o seu testemunho de vida, você pode ganhar almas pregando a palavra, falando do amor de Deus, e pode ganhar alma também ajudando quem faz isso, ajudando um missionário, ajudando um evangelista. Então, é a coroa de alegria. Por que chama coroa de alegria? Porque a palavra de Deus diz assim, que há alegria no céu quando uma pessoa, um pecador, se arrepende. Então você ganhou uma alma, há uma alegria no céu. Então você recebe uma coroa de alegria. Aleluia. É um galardão, uma coroa que vai ser nos dada. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 até o 8. Quem achou pode ler. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 até o 8. Lê bem alto. Segunda Timóteo capítulo 4, versículos 5 e 8. Pode ler aí na sua Bíblia e acompanhar. Pode ler. Tu, porém, se sobre em todas as coisas, suportar as aflições, fazer trabalho dele, evangeliza o teu mistério. Quanto a mim, estou sigo já enfurecido por inquietação do tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate completo e amo a sua vida. Glória a Deus. Então a coroa da justiça que estava guardada aí para Paulo e para todos que completarem a carreira e amarem a sua vinda. Amém? Qual que é o critério para receber a coroa da justiça? Amar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É você desejar, aquele crente que tem o desejo de ver a volta de Jesus Cristo o quanto antes, não pode esperar. Aquele crente que dobra o joelho e fala assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aquele desejo, volta Jesus, vem logo Senhor. Eu não posso esperar mais, eu quero que o Senhor volta logo. Aquele que ama, que deseja no coração a volta do Senhor, este recebe a coroa da justiça.
Por que coroa da justiça? Porque uma vez, aleluia, eu estava vendo um vídeo em que acontecia algo terrível, assim, uma injustiça muito grande. E naquele dia eu desejei a vinda do Senhor. Por quê? Porque a vinda do Senhor significa justiça. Significa que os maus serão julgados. Que os maus serão, aleluia, condenados pelos seus pecados. Porque nesse mundo afora é um mundo de injustiça. Onde o pobre é oprimido. Onde o mais fraco é castigado. Onde muitas injustiças acontecem. E aquele que olha e vê as injustiças acontecendo, ele deseja justiça no coração, ele quer que é feita justiça, que seja justo, que haja um julgamento justo, que acabe com essas injustiças. E quando Jesus voltar, a vinda dele, vai ser uma vinda em que a justiça vai ser instaurada neste mundo, e os maus vão ser separados, e os bons de um lado, os maus do outro. Quem não se arrependeu dos seus pecados, aquele que está cometendo, os injustos vão ser tomados. E quem deseja ardentemente essa volta, deseja justiça, e esse vai receber a coroa da justiça. Aleluia. Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 12. Glória a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 12. Louvado o nome do Senhor. Tiago capítulo 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o varão que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual Deus tem prometido aos que o amam. Amém? Aqui fala da coroa da vida. A coroa da vida é aqueles que têm um amor a Deus. Logicamente todos nós temos amor a Deus, mas é um amor abnegado, aquele que é fiel até a morte. Aleluia. Aquele que persevera, aquele que prêmio por suportar a tentação, o sofrimento, por ter suportar as provas, aflições, tentações, e mesmo assim permanece fiel. Aquele que suporta as provações, sofrimentos que acontecem nessa vida por causa do nome de Jesus Cristo. Muitas vezes é preso, muitas vezes é açoitado, muitas vezes é castigado, muitas vezes até ameaçado de morte, muitas vezes até morto, mas permanece fiel no seu amor a Deus. Esse recebe o prêmio da coroa da vida. Aleluia. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Então essa é a coroa da vida. O que você tem que fazer para receber a coroa da vida? Perseverar, mesmo em meio às provações. Para receber agora a próxima coroa, 1 Pedro capítulo 5, versículo 4. Ninguém? Ora logo que o Supremo Pastor se manifestar-se, receberás a imarcessível coroa da glória. Glória a Deus. Essa é a coroa da glória. Aleluia. Ela diz assim, esse é o versículo 4, né? O versículo 2 diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, a não ser voluntariamente, e não por torpe ganância, mas sim de ânimo pronto, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de bom exemplo ao rebanho. Aí sim, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, vós receberei a coroa incorruptível de glória. Essa coroa de glória, aleluia, é dado aos pastores e líderes que forem fiéis. Pastores que forem, assim como diz aqui nessa palavra aqui, apacentar o rebanho, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Ou seja, voluntário, não por ganância, mas de ânimo pronto. Não como tendo domínio sobre eles, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, que é Jesus Cristo, recebereis a coroa incorruptível de glória.
Aleluia. Então esse é para o pastor fiel, aquele que é exemplo, aleluia, e para também os líderes, que ajudam também o pastor a conduzir a igreja, as ovelhas, aleluia. É uma coroa dada para as lideranças, coroa de glória. É prêmio por um serviço humilde e de boa vontade. Amém? Próxima coroa, Apocalipse capítulo 2. Você pode ver que está tudo numa sequência aí. Apocalipse 2, depois vai vir o 3, o 4, o 5 e o outro 4. Amém? Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Quem achou pode ler bem alto. Não temas as coisas que tem de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisões alguém dentro para seres portas e prova e tereis tribulações de dia, desse dia. Ser fiel até a morte e dar-terei a coroa da vida. Glória a Deus. Essa coroa, aqui fala coroa da vida, mas ela é uma coroa diferente da coroa da vida. Ela é uma coroa do Marte, aquele que morre por amor a Cristo, aquele que é fiel até a morte. Ser fiel até a morte. Uns foram lançados na prisão, está dizendo aí. Outros vão ser ter uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte e receberá a coroa da vida. Essa coroa da vida é uma coroa de Marte, para aquele que morreu por defendendo a Jesus Cristo. Muitas vezes, antigamente tinha, na época dos apóstolos, o Coliseu, lá onde os cristãos eram jogados lá dentro, e leões eram soltos para devorarem eles, simplesmente porque eles eram cristãos. Eles não tinham cometido crime nenhum, nada, só porque eles eram crentes. Hoje em dia, alguns países têm perseguição, matam-se e descobrem que a pessoa é crente. Então, morrer por ser crente em Jesus Cristo é ser um mártir. E ser um mártir recebe a coroa dos mártires, a coroa da vida. Amém? É prêmio pela fidelidade até a morte. Amém? Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome da tua coroa. Ao vencedor farei coluna do santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de Deus, o nome da cidade do meu Deus. Glória a Deus. Então, aqui diz assim, ao que vencer. Então essa coroa é para quem? É para o vencedor, é a coroa do vencedor, que receberá, aleluia, uma coroa. Ao que vencer, aleluia, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Então esse é do vencedor. É prêmio também por perseverar, por vencer, aleluia. Mas em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Se nós estivermos na presença de Deus, firmes e fiéis, seremos vencedores. Seremos vencedores e receberemos coroa. Ou seja, dificilmente alguém que vai ser salvo vai chegar lá e não vai receber nada. Porque algumas coroas de recompensas aqui são coroas que você já vai receber porque você vai ser fiel até o fim. Porque se você não for fiel até o fim, dificilmente você vai ser salvo. Se você está sendo fiel até o fim, perseverando, é porque você vai ser salvo. E você automaticamente vai receber. Pelo menos uma coroa você vai receber. Eu tenho certeza. Amém? E não é errado trabalhar para Jesus, vir na igreja, chegar no horário, fazer a vontade de Deus, evangelizar, pregar a palavra, ajudar na obra de Deus, ofertar, ajudar o pastor no que ele precisar fazer, alguma coisa na obra de Deus, convidar as pessoas para vir para a igreja, pregar o evangelho. Tudo isso que nós fazemos para ajudar o próximo, ajudar o irmão que está necessitado, ajudar o irmão com alguma coisa, ajudar o próximo. Tudo que nós fazemos por amor a Jesus Cristo, não é errado a gente pensar que a gente vai receber uma recompensa. Mas a recompensa não vai vir do próximo, a recompensa não vai vir do pastor, a recompensa não vai vir do homem, a recompensa vem de Deus. É Deus que vai te recompensar por todo o esforço que você faz pela obra de Deus, pela
por amor a Jesus Cristo, por amor à sua palavra. É Deus que vai te recompensar. E Deus, Ele é recompensador, grande recompensador. E a recompensa dele vem aqui na terra, nesta terra aqui, nesta vida, ele te abençoa aqui e 100 vezes mais no porvir. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Não importa se você fez, o que você fez para Deus. Se você fez bem feito, se você fez algo errado, ou que alguma coisa que você fez que não surtiu efeito. Às vezes você faz algo para Deus e não dá certo, né, na obra de Deus. Às vezes você faz algo para Deus e se frustra. Às vezes você faz algo para Deus e não surte o efeito que você esperava. Só que Deus está vendo. Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo o teu esforço. A sua intenção, Deus Ele olha a intenção do teu coração. Que você está fazendo por amor à obra de Deus, por amor a Jesus Cristo. Não por aparecer, não por torpe ganância, mas Deus vê o coração. E muitas vezes quando você faz alguma coisa, mas com segunda intenção no coração, mesmo que saia bem feito, Deus não te recompensa. Mas agora quando você faz alguma coisa, mesmo que dê errado, mesmo que não surta o efeito que você esperava, mas você fez com um desejo no coração, por amor a Deus, Deus Ele te recompensa. Deus Ele está vendo, Ele está escrevendo no livro das obras, tudo que você tem feito para Ele, tudo que você fez por amor a Ele. Amém? A palavra do Senhor, no livro de João, 2 João capítulo 8, diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percais o fruto do vosso trabalho, antes recebei a plena recompensa. Amém? Então diz, você não vai perder o fruto do seu trabalho. A palavra do Senhor também nos diz que não é em vão o teu trabalho no Senhor. Não é em vão o que você faz por amor a Jesus Cristo. Não é em vão. Amém? Tudo que você faz, Deus vai te recompensar. Glória a Deus. Se coloca de pé. Aleluia. Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Aleluia. No próximo estudo nós vamos estudar as bodas do Cordeiro. A gente viu as coroas, os galardões, as recompensas que cada um vai receber. Aleluia. E as recompensas que cada um receber, aleluia, são essas coroas que nós vimos aqui. Amém? Depois nós vamos ver o que vai vir depois desse julgamento. Você vai ser arrebatado, vai participar da coroa, vai participar do tribunal de Cristo, das recompensas. E aí sim, você vai para as bodas do Cordeiro. O que é boda do Cordeiro? Boda do Cordeiro é, aleluias, é aquela, glória a Deus, amém? Estou prestando atenção aqui. Bodas do Cordeiro é a festa. O que é bodas? O que significa bodas? O que você entende por bodas? Alguém arrisca responder o que é bodas? Festa. Mas que tipo de festa? Não. A palavra bodas. Eu vou responder. A palavra bodas significa festa de casamento. Amém? Festa de casamento. Por que não fala bodas de prata, bodas de ouro? Lembra? Quando você faz 25 anos de casado, faz 50 anos de casado. Então bodas é festa de casamento. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Então depois que você passar pelo julgamento, aí você vai entrar na festa de casamento. Você é a noiva de Cristo. E aí você vai entrar para encontrar com o noivo. Participar da festa de casamento com Jesus Cristo. A igreja é a noiva, Jesus é o noivo. Ali vai ser a festa de casamento. E aí vai ter a ceia. Essa ceia vai ser uma ceia servida pelo próprio Jesus Cristo. E vai ser maravilhoso na presença do Senhor. Amém? E nós vamos ver isso aqui na semana que vem a respeito das bodas do Cordeiro. Amém? Glória a Deus. Estamos no capítulo 12 do estudo sobre escatologia, sobre a doutrina do fim do mundo, sobre as últimas coisas. Eu quero meditar com você.